Então, a gente conceitua como habitabilidade o conjunto de condições que permite que uma pessoa e uma família, né, possam viver com dignidade na cidade. Isso significa falar das condições da casa, né, enquanto o imóvel isolado. Essas condições devem ser de segurança da edificação, deve haver uma acessibilidade, o espaço interno deve ser adequado às funções que a família exerce na casa, a quantidade de pessoas que habitam. Então tem esse conjunto de condições que são, vamos dizer assim, determinantes, o conforto ambiental dessa unidade, a salubridade, que são determinantes da casa. Mas além disso, há um conjunto de condições que cercam a moradia. Então essas condições de infraestrutura, né, de acessibilidade, de mobilidade, da possibilidade da pessoa se deslocar da sua casa para os locais de seu interesse, trabalho, estudo e tudo mais. A presença dos equipamentos, né, comunitários, a escola, o centro de saúde, o posto policial, os espaços de lazer e sociabilidade, né, que são necessários, né, para o convívio das pessoas no seu lugar. Então esse conjunto de situações é que estabelece o que a gente chama de habitabilidade. Então o que hoje se reconhece é que não é suficiente você ter uma casa enquanto edificação completa ou bem equipada, há um conjunto de outras condições que cercam essa moradia e que elas também se somam no sentido de dar uma qualidade de vida e de moradia às famílias. Ao lado disso, a própria vivência da realidade. Quem circula na cidade vê que Salvador é uma cidade partida, né, compartimentada. Você tem lugares completamente urbanizados, confortáveis, seguros, e outros completamente abandonados, né? Salvador é uma cidade que, para infelicidade de sua população, né, e principalmente para a população mais carente, tem um processo inverso, né? Quanto maior a carência, menor a atuação pública. Então, na área de habitação, a gente tem assim, uma defasagem histórica, né, de atuação municipal. A prefeitura, infelizmente, né, ao longo das últimas décadas, não conseguiu estabelecer uma ação efetiva nessa área. E talvez por conta disso também a gente tem um acúmulo tão grande de déficit, de precariedade. Basicamente a atuação da prefeitura durante muito tempo foi marcada principalmente pela ação em questões emergenciais, né? Então, naquelas ocasiões daquelas chuvas torrenciais que caíam na cidade, sempre acarretavam uma série de problemas nas encostas, né? Acidentes graves com vítimas fatais, com muita perda material. Então havia uma ação no sentido de construção de conjuntos habitacionais para resolver isso, para minimizar isso. Mas uma atuação continuada, preventiva, que desse conta das demandas da cidade, isso nunca aconteceu. Mais recentemente a gente teve um investimento maior, né, na gestão anterior do prefeito atual, que tomou uma série de iniciativas no sentido de ir construindo uma política e uma possibilidade de tratamento, né, em longo prazo, porque é muito problema acumulado, mas aconteceram diversas iniciativas nesse sentido. Então, se estabeleceu uma política de habitação, se estabeleceu um plano de habitação com horizonte para 2025, o Conselho de Habitação, que é uma instância fundamental de diálogo, né, da gestão com a população da cidade, ele foi estabelecido, o Fundo de Habitação foi regulamentado. Então, uma série de iniciativas que foram tomadas, mas que infelizmente não tiveram continuidade. Na primeira gestão do prefeito atual, na gestão que foi iniciada em 2005, aconteceram iniciativas bastante importantes, interessantes, né? E em 2002, aí já na gestão anterior, a de João Henrique, foi criada a Secretaria de Habitação, que foi uma iniciativa muito importante. Ela foi criada muito com foco na regularização fundiária, né, do município. Mas em 2005, né, ela ganhou uma abrangência muito grande em termos de atuação, no sentido da construção de uma política de habitação que pudesse ter continuidade e que pelo menos apresentasse um horizonte de ir minimizando a problemática habitacional da cidade, que é gravíssima, né?
Então, algumas iniciativas muito interessantes foram tomadas nessa primeira gestão do prefeito atual. A constituição da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, né? Foi estabelecido também, elaborado e aprovado o Plano Municipal de Habitação, que traça um horizonte de atuação até o ano de 2025. Foi instituído o Conselho Municipal de Habitação, que é uma instância de diálogo, né, da cidadania, né, da população com a gestão municipal, que também é uma iniciativa, foi uma iniciativa assim, fundamental. Foi regulamentado também o Fundo Municipal de Habitação. Entretanto, essas iniciativas todas, além de outras também importantes, como os planos de bairro que foram iniciados, né, que são planos específicos para essas zonas especiais, isso tudo foi iniciado, mas infelizmente não houve continuidade. Então hoje Salvador é uma cidade que, além dos problemas, carece de uma estrutura operacional, administrativa, capaz de dar conta. Junto a isso, todos os outros problemas de recursos e tudo mais fazem com que as nossas perspectivas do momento não sejam nada assim, interessantes, né? Muito pelo contrário. Então eu acho que os problemas na cidade se agravaram e nessa questão da habitação, com certeza, porque embora as iniciativas, como já falei, foram tomadas, isso não teve continuidade e todo esse processo foi abortado. Esses dados são bastante cruéis, né? Digamos assim. Porque hoje Salvador tem um déficit de habitação da ordem de quase 100 mil, em torno de 100 mil unidades, né? Isso significa 100 mil famílias, né, que precisam efetivamente de uma moradia. Por conta disso, a gente tem uma situação que em torno de 70%, né, da população da cidade vive ou convive com alguma forma de precariedade, né? Seja a falta de infraestrutura, seja a questão da regularização fundiária, que é um elemento importante. Então, nesse déficit habitacional de Salvador, quer dizer, há uma concentração, que é uma situação que se repete no Brasil todo, muito grande, muito acentuada na população com faixa de renda até 3 salários mínimos. Então, mais que 80% do déficit de habitação da cidade está concentrado nessas faixas. Então, isso estabelece um desafio imenso, né? Essa pergunta é uma pergunta complicada, né? Porque eu acho que o próximo prefeito ele deve vir necessariamente num pacto social, cidadão muito forte, né? Eu acho que um prefeito que represente somente as articulações políticas, partidárias, eu acho que ele não vai dar conta dos desafios que essa cidade oferece. Então eu acho que um pacto cidadão, um pacto com o povo da cidade, eu acho que ele tem que ser constituído com diversos setores, né? Com a universidade, com os intelectuais, com os pensadores, com os religiosos, embora às vezes os interesses sejam conflitantes, mas tem que se encontrar uma pauta mínima que permita restabelecer algum nível de governabilidade nessa cidade. Há uma outra questão que eu considero fundamental, que é a necessidade do tratamento das questões da cidade de Salvador numa ótica metropolitana, né? A habitação é uma das questões que não pode ser tratada isoladamente, né, no conjunto de problemáticas que envolvem a região. Não só pela natureza das relações, né, que se estabelecem entre esses municípios da região, como pela dificuldade de se encontrar hoje em Salvador áreas disponíveis para a produção habitacional. Então tem que se trabalhar no sentido de uma série de alternativas, né, para preencher vazios, dar destino aos imóveis ociosos, que são inúmeros, hoje eles quase que batem, né, e às vezes em muitas cidades eles são superiores aos números do déficit, e tratar a questão com o conjunto dos municípios que fazem parte da região metropolitana.